eu falo muito nos meus treinamentos, nas lives, que é importante a gente cutucar essa base centenária administrativa, conceitual administrativa, que basicamente quase toda empresa, com raríssimas exceções, eu acho que a tua empresa é uma das raras exceções no planeta, que serve esses conceitos servem de base para a gestão financeira da empresa, eles servem de base para a gestão de marca, eles servem de base para a gestão de pessoas, eles servem de base para tudo isso. Toda essa base conceitual, de acordo com um dos caras mais influentes aí no mercado de negócios, um cara chamado Gary Hamel, que eu sigo há muito tempo, que eu adoro esse cara, foi estabelecido tudo isso até 1920, né? Uhum. E aí, hoje em dia, isso eu falo muito pro pessoal. Hoje eu dei um CSM pro pessoal da Febraban, eu mostrei, desenhando fica mais fácil, mas eu vou tentar explicar em palavras, assim. Então essa base, quando ela foi inventada, porque a administração é uma tecnologia, a gestão é uma tecnologia como qualquer outra. Então quando ela foi inventada, né, seguindo essa curva S de uma tecnologia, até 1920 a gente tem todo esse fundamento, o design de tarefas, né, vindo aí do gerenciamento científico, etc. e tal, e fundamentou. Então, eu quero abrir uma empresa hoje, eu vou utilizar essa base centenária, né? Cutucar essa base é mexer numa colmeia de abelhas, porque a gente vai mexer em fundamentalmente como que a empresa opera, né? Como é que o board executivo, como é que o conselho administrativo cobra as coisas, né? Como é que a gente faz a gestão da marca, tudo isso você vai cutucar, vai sair abelha para todo lado e o pau vai comer. A situação hoje é agilista, que quer fazer transformação dentro das empresas, está tentando fazer transformação que são com conceitos do século XXI em cima de uma base centenária. Ou seja, vai haver um choque de realidades, né? É uma realidade do século XX, né? Que aliás foram conceitos que foram criados por pessoas que nasceram no século XIX, já morreram há muito tempo, né? E vai dar problema, né? E aí a gente tem alguns sintomas nas empresas. Empresa que começa a transformação e fica naquela, e estamos no projeto de transformação, fica 3, 4, 5 anos nessa pegada, mas não passa de um determinado nível e contrata agilista, bota agilista, tira agilista, bota agilista. Só que os caras não falam de gestão, porque o agilista só fala de Scrum, de Kanban e pronto. E faz perspectivas sensacionais, mas não fala de gestão. Como é que você vê isso, Matheus? Fala pra gente aí. Nossa, eu vejo um monte de problema aí, né? E desafios relacionados a essas mudanças que você explicou. Primeiro porque, fundamentalmente, a gente muda estruturas de poder e privilégios que estão relacionados ao poder, né? Então, os gestores detêm posições hoje nas organizações tradicionais que dão a eles privilégios e possibilidades de operar, né, de uma maneira diferenciada no negócio, que de certa forma são incompatíveis com abordagem ágil, né? Por exemplo, se você pensar numa hierarquia pré-definida de gestores e de pessoas que tomam determinadas decisões, você está limitando a sua empresa, a capacidade dessas pessoas. E se você partir do princípio que a agilidade é a capacidade de adaptação, a partir do momento que você fixa o poder em determinadas lideranças, você também está deixando de ser ágil. Então, o próprio conceito de fixar uma hierarquia e pessoas em cargos de poder tira a possibilidade da empresa de se adaptar às mudanças, né? Então, é um paradoxo, porque qualquer empresa tradicional que tenta adotar agilidade vai estar lidando com um mundo completamente diferente daquele que foram as bases que criou a gestão tradicional. Então, esse é um primeiro ponto muito importante, né? Mudar estruturas de poder é o que está por trás de toda essa discussão. E aí, gestores de empresas que conseguiram fazer essa transformação, ou né, que já nasceram assim, são gestores que deram esse salto de fé, né? Que conseguiram espalhar o poder na organização, fazer a gestão ser distribuída entre todas as pessoas e não ficar concentrada em gestores. E os métodos ágeis, eles são um meio para que isso aconteça.
Claro que existem outros meios, mas o Scrum, o Kanban apresentam possibilidades de participação, né, e de envolver as pessoas na gestão como outros métodos até então não apresentavam, né? Eu acho que isso que acabou chamando a atenção das organizações para uma transformação ágil. Porque ao mesmo tempo que ela precisa reagir mais rapidamente às mudanças do mercado, ela também precisa ter uma flexibilidade interna muito maior, que é incompatível com a gestão tradicional. O próprio movimento de horizontalização tem a ver com isso, né? Quanto mais horizontal é a empresa, mais flexíveis são os processos de tomada de decisão. Quanto mais vertical, mais engessado, mais difícil, mais incompatível com o cenário atual. Bacana. E você é um cara aí que despontou bastante, que já vem falando de uma das áreas dessa tecnologia chamada gestão, que é especificamente a gestão de RH, né, cara? Que aí você criou um curso, né? Um curso, acho que foi o primeiro que eu vi, né? Acho que é o RH, se chama RH Ágil. Agile HR. Agile HR. Né? Que eu achei engraçado, quando foi em 2015, 2016, não sei, 2017, 2018, eu não lembro, mas eu fui dar um treinamento acho que foi em Los Angeles, em algum lugar na Califórnia, para uma empresa chamada Saatchi, né? Que é uma empresa de publicidade mundial aí, né? Uma multinacional, parece que é brasileiro, nem sabia. E aí quem me recepcionou foi um gordinho, todo arrumadinho, né? E ele falou, eu sou o Talent Director, diretor de talentos. Aí eu falei, o que você faz aqui? Ele falou, é o antigo RH. Eu falei, puta, bicho, os caras já estão inventando outro nome, ainda bem, porque o nome do departamento chama a galera de recurso, né, bicho? Como é que a gente vai fomentar, humanizar o processo? Então, Matheus, fala pra galera, presta atenção vocês que estão ouvindo a gente aí no Instagram, né? O que é essa coisa de Agile RH, RH ágil? Vocês têm que entender isso como agilista, porque isso é um aspecto da gestão empresarial muito importante, que pouquíssimos agilistas entendem, né, o impacto que esse negócio tem. Então presta atenção. Olha só, fala aí, Matheus, pra gente o que é essa coisa do RH ágil. Então eu vou explicar em dois níveis diferentes. O primeiro nível, que é o mais simples de ser alcançado, é o nível de adoção de métodos e práticas ágeis dentro dos processos de RH, que é o que a maioria tenta fazer hoje, né? Então, tenta adotar um Kanban no RH para controlar o processo de recrutamento e seleção, tento usar Scrum para poder fazer a gestão de algum projeto de mudança de processo, né? Ou criação de um plano de carreira ou jornada do profissional, e tenta envolver as pessoas das áreas, das equipes nesses processos, né? Para que elas participem e tomem decisão de forma conjunta. Então, o RH se aproxima das pessoas, né? E os métodos ágeis acabam promovendo essas possibilidades. Esse é um primeiro passo. O segundo passo, e talvez seja o mais difícil das pessoas compreenderem, é que o RH é um departamento que, por princípio, sustenta a gestão tradicional nas organizações, porque ele mantém as bases de uma gestão tradicional funcionando. Então, como é que são pagos os salários, como é que são discutidos os aumentos salariais, como é que são determinados os planos de carreira, como é que é feita a avaliação de desempenho, pesquisa de clima, o processo de recrutamento e seleção, né, a própria possibilidade das pessoas se desenvolverem, né, através de cursos e eventos, passa pelo RH. E o RH acabou assumindo esse monte de responsabilidade porque chegou num determinado momento, talvez no final do século passado, né, que as empresas perceberam que as pessoas estavam dando muito trabalho, porque as pessoas começaram a questionar os seus gestores, começaram a colocar em xeque algumas decisões. Então, hoje eu vejo o RH como um departamento que cobre o gap entre o trabalhador do conhecimento que temos hoje e a gestão tradicional. Então, todos os efeitos colaterais da gestão tradicional sobre os trabalhadores do conhecimento são tratados pelo RH. E o RH virou um departamento que consolida muito o poder organizacional, porque tem acesso às informações, tem contato com as pessoas e tem contato com a gestão.
Por isso a gente criou em 2018 esse curso, Agile TR, para mudar o coração da gestão tradicional, que são as práticas de gestão de pessoas. Mudando as práticas de gestão de pessoas, mudando a forma como a empresa contrata, como discute sobre salários, sobre avaliação de desempenho, feedback, carreira, você muda tudo. E aí a gente vem tentando colaborar com essa transformação do mercado a partir do RH, que é onde a gente enxerga que tem os maiores pontos de alavancagem para essa transformação. Muito, muito bom. Foi num ponto nevrálgico dentro da empresa, né? Dentro da RH. O Wagner está perguntando aí, ó. Este é o ponto inicial, Matheus, o fim das hierarquizações verticais dentro da empresa, da troca do mindset da organização que quer a mudança? Acho que isso é um ponto, sei lá. Depende da empresa, né? Acho que inicial, sim, começar já com isso aí na porrada cai caco, né? Não vai dar certo. Com certeza não vai dar certo, né? Eu fico me lembrando dos primeiros projetos que eu fiz com o Scrum e os clientes me pediam um cronograma detalhado até o final do ano. E a gente fingia que fazia, né? Só para agradar ele, mas o que a gente fazia era entregar software logo e aí esse cronograma mudava rapidamente. Então, assim, eu acho que as hierarquias, elas podem... É uma consequência, né? Você não ter hierarquia mais vai acabar sendo uma consequência desse processo e não o propósito desse processo de transformação. Você começa dando transparência organizacional, não é? Então, quando você propõe que as pessoas participem da gestão, a primeira coisa que você deve estabelecer é um vínculo de confiança. Porque, sei lá, os acionistas confiam nos gestores, por que não confiariam nas outras pessoas? O que eles têm de diferente? Então, quando você começa a promover transparência organizacional, você conta para as pessoas que elas também são dignas de confiança. E, em troca, elas apresentam um comportamento mais responsável. Esse é um ponto crítico. Trabalhar a transparência organizacional não é uma coisa que resolve de segunda para terça, né? É um processo de abertura, de muita conversa, de fazer as pessoas entenderem o que os gestores já entendem hoje, ou já sabem hoje, porque muita gente não foi exposto a oportunidades que os gestores foram expostos, né? Por isso não conseguiram aprender ou entender determinadas coisas. Então, promover transparência é um primeiro passo, porque a transparência vai habilitar uma outra coisa importantíssima nesse processo, que é a autonomia de atuação. É começar a ajudar as pessoas a se desenvolverem em suas autonomias, para que elas consigam, então, independente de um gestor, tomarem decisões com seus pares para poder fazer a gestão da empresa de forma conjunta. E aí você amplia a capacidade da sua empresa, que antes era restrita à cabeça de poucas pessoas a um processo, para a capacidade das pessoas que você contratou. E aí métodos ágeis, como a gente vem discutindo, e todas as outras práticas de facilitação suportam muito bem esse processo. Aí que está o vínculo. Então, o primeiro passo que o Matheus falou é promover a transparência. Sensacional, Matheus. Concorda em gênero, número e grau. Viu, Wagner? Aí tem outra pergunta aqui, ó. Aproveitando que o pessoal está fazendo, vamos perguntando. Departamentos são silos, né? Não seria ideal agrupar as pessoas por value stream e as especificidades serem tratadas como chapters? Com certeza. Essa é uma abordagem boa por um motivo, né? A gestão tradicional organiza a empresa olhando para dentro. Então, eu quero distribuir as pessoas de acordo com os processos de trabalho que eu tenho. E aí eu estabeleço silos e relações de poder e hierarquia em busca de uma eficiência de execução. Então, isso funcionou muito bem até metade do século passado, né? Respondia bem ao cenário de mercado, aos desafios que existiam. Hoje, a gente precisa organizar a empresa para fora. Então, se eu penso nos valores que eu gero para o mercado, para os clientes, e começo a criar uma estrutura organizacional direcionada para fora, hierarquia perde completamente o sentido, né? Então, você começa a ter uma estrutura organizacional mais flexível, mais ágil, no sentido de se adaptar às mudanças de mercado, e mais distribuída. Por isso, chapters, de repente, né, outros tipos de estrutura que temos hoje. Então, faz todo sentido a gente pensar dessa maneira, porque aí a gente está buscando eficácia, né? Eu quero olhar para fora e quero organizar minha empresa de acordo com o que está fora, para poder atender o mercado com inovações ou com valor diferenciado e aí ter uma competitividade diferente. Matheus, o que você quer dizer com organizar a empresa para fora?
É muito comum, por exemplo, olha, a gente tem planos de carreira, a gente tem cargos, a gente tem privilégios como uma vaga no estacionamento, um escritório privativo, um computador ou um carro que a empresa nos concedeu porque eu sou gestor. A gente tem toda uma política interna, a gente tem um monte de historinha de avaliação de desempenho relacionada a isso, mas quem importa estar lá fora é o cliente, e o cliente não quer nem saber dessas coisas. Então, isso tudo para o mercado é uma distração enorme. A gente fica olhando para dentro da empresa, jogando joguinhos de poder e de quem vai ser promovido, enquanto o cliente está lá fora esperando. Então, se eu paro de jogar o jogo enviesado para dentro e crio um jogo enviesado para fora, ou seja, vence aquele que atender melhor o cliente. Vence aquele, é promovido aquele que conseguiu uma inovação de impacto no negócio e de acordo com o propósito que a organização tem. Se eu começo a jogar esse jogo, as pessoas começam a jogar assim. É que as estruturas de hoje fazem as pessoas olharem para dentro porque é a estrutura de hoje. Né? Se você muda a forma de participar na organização, o comportamento das pessoas muda e aí a empresa começa a se organizar, a se estruturar para fora, mais alinhada ao que o mercado espera. E isso aumenta a agilidade. Eu posso dar um exemplo muito fácil de entender aqui, Heitor, que é o seguinte, olha, quando eu trabalhava na fábrica de software, eu nem conhecia o cliente. Eu ficava lá esperando chegar a demanda, chegava o requisito, eu fazia análise de sistema, passava para o desenvolvedor, ele implementava, alguém fazia um teste, eu nem sei quem testava o software, e alguém fazia entrega e implantação. Eu era só o desenvolvedor desse processo, o analista de sistemas. Hoje, as nossas equipes do ateliê de software são elas que resolvem cada passo do projeto diretamente com o cliente. Então, elas vivem a dor do cliente, eles se conectam diretamente ao valor esperado pelo cliente. Se dá certo, ótimo, uma relação boa. Se dá errado, a equipe também tem que lidar com o erro com o cliente. Então, isso é estar enviesado para fora, né? E não para dentro, por um processo onde eu sou cobrado em fazer uma parte pequena dele. Sensacional, Matheus. Você começou a falar, explicando essa parte aí de enviesar para dentro, enviesar para fora, e eu comecei a pensar nessa coisa do... a primeira coisa que me veio na cabeça foi o pensamento sistêmico, né? E será que essa visão para fora não impacta de alguma forma na definição do sistema? Eu fiz um estudo e encontrei uma empresa chinesa que há 10 anos, 11 anos agora, construiu um modelo é uma multinacional e funciona do jeito que o Marco descreveu aqui, né? Por value stream. E ela criou várias microempresas dentro da multinacional. Os caras compraram até a Electrolux, pra você ter uma ideia. Uhum. O nome da empresa é Haier. Né? Então a Haier construiu um modelo de microempresas, então leva essa extreme management, né, bicho? O cara leva essa coisa que a gente fala de chapters, de agilidade, de montar equipes autogerenciadas e autocontidas, multidisciplinares. O cara levou ao extremo e montou equipes, e montou empresas, e vai crescendo e montou empresas. Então, ele fala uma coisa sensacional, o CEO, né? Ele fala assim, levaram 10 anos para a gente chegar onde a gente chegou, não foi da noite para o dia. E o processo de inovação era todo para dentro. Ele fala exatamente o que você falou aqui. É tudo para dentro. A gente tem que olhar para fora. Daí ele criou ele fala assim: a extensão da Haier são os clientes. Então todo mundo dá ideia em se tratando de novos produtos, inovação. A gente nunca inovou tanto como a gente vem inovando agora. Deixa eu te perguntar uma coisa, Matheus. No meio disso tudo, a gente está falando de gestão. Vocês perceberam que a gente está falando de gestão? A gente não está falando de Scrum, a gente não está falando de Kanban, monta o CFD, monta a métrica, mede a produtividade. A gente está falando de gestão, né? Então, quando eu falo para vocês que o agilista precisa saber de gestão, Scrum e Kanban é um detalhe, gerenciamento de projeto é outro detalhe, a gente tem que expandir, né, para a gestão empresarial como um todo. Matheus, como é que o agilista pode ajudar nesse processo todo? O que esse cara faz? Como é que ele pode te ajudar? Eu acho que o primeiro passo é não reforçando as estruturas tradicionais de gestão.
enquanto ele se posicionar como se fosse um gestor, mas agora um gestor especial porque manja de agilidade, ele vai continuar atrofiando as pessoas do time ou das equipes que ele está trabalhando. Então, ele precisa atuar desde o dia zero como uma pessoa que será desnecessária daqui a pouco. Porque enquanto a capacidade de promover agilidade estiver só nele, ele não está fazendo um bom trabalho, né? Então, ele precisa permitir que outras pessoas daquela empresa, daquela equipe, desenvolvam competências e habilidades similares a dele, para que ele seja desnecessário com o passar do tempo. E quanto mais isso acontecer, mais bem feito o trabalho dele será. Porque ele precisa romper com um paradigma de separação entre quem pensa e quem faz. Enquanto ele for o cara que pensa sobre agilidade, e a equipe só escuta e obedece o que ele está falando, ele está ainda reforçando o modelo de comunicação ou de gestão baseado em heteronomia, que é quando eu sigo as ordens de um terceiro, ao invés de estar promovendo o desenvolvimento de autonomia, quando é a pessoa decide por ela mesma, em conjunto com outras pessoas. Então, acho que um primeiro ponto é o agilista agir de forma para que ele seja desnecessário com o passar do tempo, né? Ele tem que atuar para que a equipe dependa cada vez menos dele, a empresa dependa cada vez menos dele, né? Ele não é um papel especial por acaso, ele é um papel de transição. Sensacional. É um papel de transição. Falou tudo. Porra, Matheus, matou a pau. Eu acho que estava faltando a cerejão do bolo. É um líder, olha, o Vader é um líder de transição, né? Matheus, uma pergunta aqui, ó. O Heitor fala muito sobre deixar de olhar para as ferramentas e observar a gestão. Como um agilista pode criar meios para gerir o sistema e não ser um meio para fomentar o controle nas empresas? Nossa, é muita presunção querer gerir o sistema, né? Porque a gente faz parte do sistema, a gente está dentro do sistema. Então, a gestão é uma propriedade que acontece e que emerge das relações entre as pessoas. Então, o que um agilista faz é catalisar algumas relações, é estimular alguns pontos desse sistema para que a gestão que emergirá seja mais influenciada pelo mindset ágil do que pelo mindset tradicional. Porque controle e garantia não teremos, né? Não teremos. Dependemos exclusivamente de quem faz parte da organização e das relações que estão estabelecidas ali. É muito interessante, Heitor, você pensar o seguinte: um agilista jamais pode usar o modus operandi de transformação tradicional para querer fazer a transformação ágil. Então, assim, a gente está acostumado a implantar processos, ferramentas do jeito tradicional, criando um cronograma de implantação, etc. Me lembra muitos projetos antigos de software, né? Enquanto você não mudar o jeito de pensar e começar a fazer de um jeito que é compatível com o resultado da mudança que você espera, você vai falhar nessa transformação. Então, se você deseja que as pessoas tenham autonomia no final desse processo, ou que consigam ser autogeridas, você tem que começar a promover esse processo com essas coisas em mente desde o início, né? Senão, você não vai conseguir ir na direção, vai ser o que a gente está vendo aí de uma transformação ágil que é uma maquiagem, né? Só para falar que a minha empresa está fazendo, eu tenho chapters, ou eu tenho squads, né? Aí você começa a ver essas distorções. O Scrum Master vira um cargo, né? Olha, assim, você começa a perceber a gestão tradicional se apoderando, né, de conceitos ágeis, mas enrijecendo eles, né? O fato de fazer o Scrum Master virar um cargo hoje no mercado é o maior exemplo disso. Isso é um absurdo, né? O Scrum Master é um papel de um framework. Como é que isso virou um cargo numa organização? Não é? É verdade. Olha, temos aqui a presença do professor Dair Tombassi. Tudo bem, Dair? Ele está perguntando assim, ó, vocês acham que a agilidade serve para todas as empresas? Puta, bicho. Responde aí, Matheus, depois eu vou dar a minha resposta. E aí, o que você acha? É interessante eu pensar em o que seria essa agilidade. Se for a capacidade de adaptação ao mercado externo, com certeza absoluta. Agora, se toda empresa tem que usar um método ágil, uma estrutura ágil, eu acho que não.
né? Por exemplo, a Hire não usa métodos ágeis. Olha só. Eles têm uma estrutura que é direcionada para fora, mas ela não foi baseada em vamos criar aqui squads, usando Kanban, Scrum. Não tem nada a ver, o negócio deles é outro, né? Então é bastante diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, por exemplo, com as empresas que estão buscando uma transformação. Eu acho que métodos ágeis não são determinantes para a agilidade de uma organização, mas o fato dela estar conectada para fora e ter flexibilidade de mudar conforme o mercado muda é essencial para toda organização. Antigamente não era tão essencial, porque o mercado era mais estável, tinha menos concorrência, certo? Então, assim, você não precisava se preocupar com isso. Mas agora, se você não se conecta ao mercado e muda, talvez até mais rápido do que ele, se você não faz frente à complexidade externa, você fica para trás. Assim, isso é muito claro, né? É verdade. Olha, eu vou assumir que o que o Dayrton está perguntando é a agilidade, a adaptabilidade, né, para fora, não só para dentro, mas para fora. Então, eu acho que não é para toda empresa, porque tem empresa que nem precisa mais. Se você pegar, por exemplo, algumas empresas, né, tipo, o famoso case das Apos, né? Os caras têm a locracia de cabo a rabo. Se você vem com papo de agilidade, Agile Coach, Scrum, Kanban, os caras vão abominar. Fala, bicho, a gente já está na frente, meu. Né? Então, com raríssimas exceções, tem empresa que não precisa. Né? Mas, por outro lado, eu vejo também que tem empresa que a gente achava que não precisava e está sendo transformado. O seu universo, o seu contexto está sendo transformado. Por exemplo, construção civil. Os caras estão imprimindo casa em 3D, né, bicho? Né? No ano passado, no Scrum Gathering em São Paulo, teve o Felipe Engineer, onde ele trouxe cases reais, cara, e ele apresentando isso aí foi sensacional, apresentando cases de agilidade na construção civil e na construção pesada. Os caras fazendo pontes e fazendo aqueles poços de perfuração de petróleo, não no mar, mas aquele tipo que tem lá, aquele que fica assim, né, no Texas. Os caras trouxeram cases assim, foram sensacionais. Então, hoje eu estou falando que, bicho, até a padaria da esquina está precisando. Se você não está usando algo mais avançado como a holacracia, eu acho que você precisa. Né? Uhum. Eu acho que o que muda também é o grau de agilidade, né? Tem negócios e mercados que precisa ter um grau de flexibilidade muito grande, de adaptação muito grande. Por exemplo, empresas digitais, né? Essas aí precisam de uma velocidade de adaptação muito maior do que, de repente, uma empresa de engenharia. Mas o grau de agilidade hoje, por conta do contexto que a gente tem, é determinante, né? Uhum. Olha só, mais uma pergunta aí, Matheus. Quais métricas, ai meu Deus do céu, podemos usar para justificar o benefício do uso da autonomia em times que não as tinham anteriormente, visto que as pessoas foram doutrinadas a não saber usá-las? Caralho, profundo, filosófico essa pergunta, bicho. Porque, né? Quais métricas que a gente vai utilizar? Eu já me vi umas coisas aqui, mas o que você acha aí, Matheus? Primeiro que a gente não deveria medir pessoas, né? Então não deveriam ser métricas individuais. Eu acho que esse é um ponto. A gente tem a pesquisa famosa do Instituto Gallup que mostra o nível de engajamento das pessoas, né? Ele é muito baixo hoje, cerca só de 20% das pessoas são ativamente engajadas no trabalho. Talvez essa seria uma métrica de vaidade, mas é um indicador importante. Porque métricas interessantes são as métricas que resultam da atuação das pessoas, né? Então, sei lá, se for numa empresa como o ateliê de software, a qualidade do software entregue, a satisfação do cliente, a geração de resultados para o cliente a partir do software que a gente criou, né? Então, são indicadores, são medições externas à empresa. Se você quer direcionar a empresa para fora, suas métricas também precisam ser para fora. Então, a gente poderia começar a pensar em métricas de resultados da equipe, depois de uma área maior ou de uma unidade de negócio, se você organizar por valor, e aí chegando até o cliente, a satisfação dele, mas não parando na satisfação dele, porque você tem que entender de onde vem essa satisfação. E aí como é que o seu serviço, o seu produto está fazendo o cliente crescer, se desenvolver, melhorar ou ter uma vida melhor, que seria efetivamente as consequências da sua atuação, né? A medição do impacto da sua atuação, ela é tão importante quanto a entrega que você faz.
Então, as métricas também deveriam ser mais enviesadas para fora do que métricas internas e mais perto do indivíduo. Legal. Sensacional, Matheus. Eu acho essa tua metáfora de tem que olhar para fora, tem que enviesar para fora, eu acho bacana. É, meio que vai ao encontro do que eu estava falando para a galera, que a gente está falando muito de transformação, 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 né? E o agilista, ele vem se ferramentando para ajudar a transformação dentro das empresas, né? Kanban, Scrum, métrica, gestão de projeto, etc. Mas ele não olha para dentro de si, né? Então, transformação tem que ser para dentro. Deixa eu te falar uma coisa, eu queria ver o que você acha. Marcos Casarim, você ainda está aí, Marcos? Dá um alô pra gente. O Marcos falou uma coisa, o Marcos sempre tem umas tiradas bacanas. Ele fala assim, ó, reforma íntima também no mundo corporativo. Por que não? Gostei muito dessa frase, né, que o Marco falou numa das lives aí, porque a gente está vivendo um momento complicado, né? Onde está todo mundo estressado. Eu tenho um colega instrutor aí que comentou comigo que tem ansiedade de Zoom, né? O cara abre o Zoom, já vai tendo as crises de pânico, né? E agora tem empresa com auxílio psicológico, né? No contexto da agilidade, né? Isso tem a ver com agilidade? O que você acha? Se você partir do princípio do desenvolvimento da autonomia, reforma íntima tem tudo a ver com isso, né? Então, uma empresa que paga suporte psicológico é do tipo assim, eu estou prejudicando todo mundo que trabalha aqui, mas ao invés de mudar o jeito de trabalhar, eu vou pagar psicólogo para todo mundo, sabe? Assim, nesse nível de absurdo. Mas pensa o seguinte, ó, esse conceito da autonomia, ele é pouco compreendido ainda no mercado, porque agora que a gente começou a discutir sobre ele, né? As empresas ainda estão entendendo o que é autonomia. Então, primeiro que a autonomia não é dada pela empresa. Né? Não é tipo assim, o gestor fala assim, agora vocês têm autonomia para atuar. Porque autonomia você não dá. Você ajuda as pessoas a desenvolverem dentro de um contexto. O que é autonomia? Se você pudesse simplificar assim, porque é um conceito complexo, mas autonomia é, primeiro, ter um autoconhecimento muito bom. Olha a reforma íntima aqui, né? Então, assim, eu preciso me conhecer, entender o meu mecanismo de pensar, meu mecanismo de compreender o mundo, minhas competências, minhas habilidades, o que eu sei, o que eu não sei, como eu gosto de interagir, como eu não gosto, o que me incomoda, o que me estimula, né? Eu preciso ter um autoconhecimento muito grande. Só esse ponto já dá para perceber que é algo difícil, porque não é coisas. Autoconhecimento não é tratado nas escolas, por exemplo. É tratado na escola Lumière, como uma metodologia, né? Como parte da metodologia, mas autoconhecimento nunca foi uma questão para nós, né? A gente nunca, pelo menos a maioria de nós que estudou em escolas tradicionais, normais, nunca foi questionado o autoconhecimento, né? Então, um primeiro passo para a autonomia é desenvolver um autoconhecimento muito grande. Porque o segundo passo é você também conseguir desenvolver um conhecimento dos outros que trabalham com você. Porque se você vai atuar com eles, vai decidir com eles, vai colaborar com as pessoas para o trabalho, além de se conhecer muito bem nessa relação, você tem que conhecer o outro que trabalha com você. Quem é esse outro? Como é que ele entende as coisas? O que ele gosta? O que ele não gosta? Quais são as habilidades que ele tem, as competências, né? O que ele não sabe fazer? Como é que o meu trabalho e o meu perfil complementam do outro? Onde são os pontos conflituosos que eu tenho com o outro? Então, ajudar a equipe a estabelecer vínculos fortes no relacionamento dos seus integrantes é primordial. E o último ponto para a autonomia é conhecer muito bem o contexto, que é de onde vem a transparência organizacional. Então, se eu entendo o contexto que eu atuo, que eu trabalho, se eu tenho acesso às informações importantes, às discussões relevantes, se eu conheço muito bem as outras pessoas com quem eu trabalho, e se eu me conheço muito bem, eu tenho plenas condições de agir de acordo com as minhas próprias leis, que é o significado da palavra autonomia. Então, auto é eu mesmo, nomia é lei. Então, agir de acordo com as minhas próprias leis só é possível para alguém que se conhece bem,
conhece os outros com quem trabalha, conhece o contexto. E aí a pessoa pode decidir como agir sem depender de um gestor. Então, a reforma íntima, a mudança, o autoconhecimento é a base para o desenvolvimento da autonomia. É claro que as empresas não vão virar escritórios, né, de psicólogos, não vai virar uma terapia enorme. Mas pensa o seguinte, ó, eu acho que o ponto principal para organizações pensarem é esse. A forma como trabalhamos, com o passar do tempo, leva as pessoas a desenvolverem autoconhecimento, leva as pessoas a se conhecerem melhor, leva a uma disseminação das informações para todas as pessoas da empresa, ou não? Ou restringem as pessoas em determinadas estruturas, ou evitam que as pessoas estabeleçam relacionamentos de trabalho baseado em colaboração, e escondem as informações das pessoas para que elas só façam aquilo que um gestor que detém esse conhecimento peça para elas fazerem. É só analisar para onde que está caminhando, né, o desenvolvimento dessa autonomia.